Graças e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por hoje, dia 14 de setembro de 2025. A gente ter a humildade para poder tirar o nosso dia para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós seguiremos a nossa série de meditações no livro de Salmos e hoje passaremos pelo Salmos 102. E a gente vai lá no versículo 18 e diz assim: Isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará ao Senhor. Nós temos visto que os salmos aqui eles têm se dividido, ou eles têm oscilado bastante entre momentos de gratidão, momentos de louvor, momentos de adoração, convites a exortações, convites a celebrações, convites a salmodiar, mas também tem uma série de salmos que traz lamento, traz sofrimento. Em especial a gente vê ali o Salmos 88, que foi um salmos em que nós fizemos o nosso devocional e os próprios estudos, eles levam a entender que os salmos são salmos que faz com que o salmista se encontre numa situação completamente desesperançosa, ao contrário de outros salmos. Nesse Salmo 102 aqui, em especial aqui nessa parte desse versículo que nós tomamos, nós temos uma situação, né? Nós temos uma situação que está se ocorrendo com o salmista, ou pelo menos o salmista está se usando em representatividade talvez do próprio povo, talvez os salmos em si, o salmista se usa para representar uma situação que ele encontra do seu próprio povo. Por que eu digo isso? Porque no versículo 14 desses salmos, ele vai fazer uma referência a uma situação em que a sua cidade está, quando a gente vem do 13 para o 14, mais especial 14. Ele diz assim: porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Muito provavelmente a cidade de Sião, que ele se refere aqui, a cidade de Jerusalém, havia passado por uma situação de ataque, de destruição, de desolação, que levou o povo a ficar num sentimento de abandono, e em especial o próprio salmista se coloca aqui nessa coisa. E os salmos, ele começa como todo salmo de lamento deve começar, ou pelo menos toda pessoa que se sente angustiada. Ele fala assim: Senhor, no versículo 1, Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Já vimos essas expressões em salmos, em outros salmos. Ele nos traz uma segurança, vamos dizer assim, uma direção a quem a gente deve levar o nosso clamor, né? E um pedido para que o Senhor não se ponha em silêncio, não se ponha de forma diferente, e que as nossas orações sejam ouvidas no intuito de ser atendido. E esse atendimento, essa atenção do Senhor, né, fará com que o povo ali que se cria, vamos dizer assim, que ele está sendo atendido, ele possa louvar o Senhor com uma forma até de testemunho futuro para gerações que se vêm à frente, conforme a gente iniciou o nosso devocional. O salmista, ele vai se colocar numa situação de angústia, né? Ele fala até mesmo assim: Senhor, ele vai continuar no salmo dizendo: inclina teus ouvidos para o meu dia de angústia. E ele pede para que o Senhor faça isso de uma forma rápida, que seja depressa, porque afinal de contas o salmista ele vai estar numa situação em que ele pode não resistir se o Senhor demorar no seu socorro. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender hoje como cristão e bem seguro da nossa fé é que o Senhor ele não demora no seu socorro. O Senhor ele chega no tempo e na medida exata das nossas necessidades, segundo o entendimento, segundo aquilo que ele propõe para as nossas vidas. E ele fala, e isso a gente percebe essa sensação de chegar ao fim, porque ele usa expressões que ele diz assim, que os dias dele se consomem com fumaça, ele diz que o coração está ferido e seco como erva, ele fala que os ossos dele se apegam à sua pele. Ou seja, ele está num estado, vamos dizer assim, que o corpo dele praticamente está definhando. Ele está, segundo a sua perspectiva, ele está no caminho de morte. O interessante é que quando você entra no versículo 6 e 7, que é importante a gente ler, achei bacana que ele diz assim: sou semelhante ao pelicano do deserto, sou como um mocho nas solidões, velo e sou como um pardal solitário no telhado. Essas expressões, elas são marcantes, né, porque a gente consegue ver, ele utiliza figuras, nesse caso aqui, de 3 pássaros específicos, do pelicano, do mocho que também é conhecido como coruja, e o pardal. E eles vão simbolizar a angústia, vão simbolizar que o salmista, por exemplo, o pelicano no deserto, o pelicano, segundo uma pesquisa rápida que eu fiz sobre isso, ele é um pássaro que o seu habitat natural, quando você lembra de uma cena de um pelicano, ele está dentro de rios, né, pegando ali os peixes, aquele pássaro branco bonito. Então ele está num lugar em que há água, em que há vida, em que há frescor. Então ele está no deserto, é como se ele dissesse: olha, a minha situação hoje, eu estou completamente numa situação não natural que tu me colocaste. Quando ele olha sobre a coruja, ele vai ver que a coruja, diferentemente do pelicano, é um pássaro que normalmente se encontra em solidão, se encontra no vazio. E é assim que o salmista também está se encontrando completamente no vazio. E por fim ele usa a figura de um pardal, também um pássaro muito bonito, um pássaro que normalmente
anda em bandos, mas aqui ele está ali como se estivesse disponível às suas presas, não, aos seus, vamos dizer assim, aos seus predadores. Então ele está fora do seu bando, ele está fora do seu habitat, da sua proteção, da sua comunhão, ele não anda mais em comunhão com aqueles, como representando nós mesmos, cristãos, que às vezes fraquejamos a nossa fé. Então o salmista, de fato, ele tenta trazer que o momento dele, e como eu bem expliquei, como eu bem quis destacar, talvez um momento até da sua própria nação, do seu próprio povo, é um momento realmente de sofrimento representado, ou talvez sendo vislumbrado até mesmo como um abandono do Senhor. Mas o salmista, continuando a sua, vamos dizer assim, a sua oração, a sua conversa com Deus, quando ele chega no versículo 10, ele traz para a gente uma contextualização interessante, porque ele fala assim: por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. E aí, se a gente pudesse comparar agora com a cidade de Israel, do povo de Israel, ele está dizendo assim: ó, tu me levantaste, ou seja, tu me fizeste ser grande, tu me fizeste ser temido, tu me fizeste com que as nações ao meu redor elas me percebessem a força que eu tenho, o Deus que eu tenho. Mas o engraçado, foi exatamente tu fizeste tudo isso, mas no final a tua própria mão me arremessaste, ou seja, tu me jogaste contra a parede, tu me jogaste contra o meu inimigo, e o meu inimigo nesse momento parecia uma grande rocha para me despedaçar por completo. Isso serve tanto para a característica de Israel como um todo, como para o próprio salmista. Ele não traz aqui a referência, e ainda mais principalmente no aspecto de Israel como nação, ele não traz que seria pelos pecados da própria Israel e pela desobediência. Ele só traz assim: Senhor, foi tu que me levantaste porque eu não era nada, e agora tu mesmo me consome, me faz eu ser consumido em sofrimento. E aí é muito bacana quando a gente vê isso, porque, de fato, a ação do Senhor, ela existe. E aqui é um lamento muito principal, porque nessa cultura, na cultura aqui hebraica, nesse tempo especificamente, essa visão de quando você estava em desobediência, haveria a ira do Senhor sobre si, né? Dificilmente, ele praticamente não tinha uma visão que nós temos hoje, que o Senhor que o Senhor usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para trabalhar a gente, para mudar o nosso caráter, as nossas ações. Aqui não. Ele vê sempre isso como uma ação punitiva. Mas quando o salmista vai lá para o versículo 12, ele diz: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Ele agora aqui já está dizendo o seguinte: olha, independente do cenário que está me acontecendo, da dor, dessa destruição, ou até o mesmo estar indo para o caminho da morte, porque há uma parte dos Salmos, especificamente do versículo 11, que ele diz assim: que meus dias são como a sombra que declina, dizendo assim: ó, os meus dias estão se esvaindo, a minha vida, estou perdendo a força, estou perdendo a capacidade de caminhar. Ele vai e retoma assim: ó, ainda assim, eu sei que tu permanecerás para sempre, ou seja, em mim tu permanecerás para sempre, tu é minha fonte de refúgio, e eu não me apartarei da lembrança de que tu é o que pode me socorrer. E aí, a partir desse ponto, ele passa por aquele versículo 13 e 14 que nós já comentamos aqui, e 13 e 14 aqui, de uma forma em que ele conclui que as nações, e aí a partir desse momento em que o Senhor tiver a piedade, que foi a piedade sobre Sião, a piedade sobre o povo, a piedade sobre o próprio salmista, e aí ele está trazendo um conceito sobre nação, ele diz assim: que os povos o temerão, né? E o nome do Senhor ele será glorificado sobre todos os reis da terra. E isso se representará de uma forma muito clara, muito visível a todos, a partir do momento em que o Senhor ele passa a edificar a Sião, ele passa a socorrer a sua cidade, passa a socorrer ao salmista como uma forma de atendimento a essa oração daquele que faz de alguém que está em sofrimento e lamento. Ou seja, quando o Senhor não desprezar esse salmista, esse homem, esse ser, que conforme lá no versículo 12 diz que a glória, que o Senhor permaneceria para sempre, a memória dele, a glória dele estaria com o salmista, então ele pede para que a sua oração não seja desprezada. Quando você dá uma continuidade nesses salmos, que ali a gente chegou mais ou menos até o versículo 18, a gente vai perceber, ali do 19 em diante, que esse Senhor, né, que é o que vai, vamos dizer assim, é o que vai se confirmar, e tudo isso, né, esse socorro do Senhor será escrito para gerações futuras, né, e essas gerações futuras que será criada, será para louvar o Senhor. Esses salmos têm sempre uma visão apocalíptica de futuro, sempre vai configurar ali na imagem de Cristo, na Nova Jerusalém, né, na justiça de Deus, nos julgamentos. Então ele está sempre trazendo. E a percepção de tudo isso é porque, a partir desse momento do santuário de Deus, né, o Senhor observa, ele ouve o gemido dos presos, dos que estão sentenciados à morte, ele anuncia tudo isso que ocorre, tem como propósito que seja anunciado o nome do Senhor em toda Jerusalém, em toda a cidade ali que pertence ao Senhor. Mas aí na caminhada, quando chega um certo momento, como é muito grande, o salmista acaba reapresentando o seu lamento, reapresentando a sua fraqueza, reapresentando a sua, vamos dizer assim, a sua fraqueza humana, né? Ele está clamando, ele tá se segurando no Senhor, mas assim como nós somos muito frágeis, né? E a nossa fraqueza humana, ela está sempre sendo evidenciada, porque no versículo 23 ele diz assim: abateu a minha força no caminho, abreviou os
meus dias. Ou seja, ele muda novamente, ele sai agora daquele momento de esperança e volta ao seu momento de angústia. Cara, é fantástico, porque nós somos assim. Nós somos assim, ao mesmo tempo que a gente busca a confiança no Senhor, a gente acaba às vezes se perdendo e deixando uma brecha para que a fraqueza também se torne. E aí é meio confuso, porque a palavra do Senhor ela nos estimula a gente confiar, mas confiar de uma forma plena, sem dúvida. Há inclusive versículos que agora eu não me recordo, mas que falam sobre isso, que a gente deve confiar no Senhor sem manifestar dúvida. Mas as nossas fraquezas, a nossa humanidade, como ela é imperfeita, o Senhor acaba entendendo esse processo, de como a gente se manifesta às vezes em relação a Ele, em relação à própria esperança que temos nele. E por fim, a gente vai lembrar que no meio desse vendaval de, vamos dizer assim, de oscilando sentimentos e percepções, o salmista, ele clama dizendo assim, dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. E eu acho bom quando a gente fala sobre isso, é porque é importante que a gente, nesse clamor pedindo, e a gente tem aquele rei, que era o rei Josias, Ezequias, eu sempre confundo o nome dos dois reis, aquele que pediu para não morrer, eu acho que é o rei Josias, em que o Isaías leva a mensagem de morte para ele, que ele pede os 15 anos. É importante quando a gente pedir para o Senhor assim, que a gente quer ficar vivo, mas que a gente não queira ficar vivo simplesmente porque a gente quer realizações da nossa vida, não que a gente quer ver o nosso filho se realizar, casar, os nossos netos, participar, nada disso não. Que a gente possa ter isso, esse tipo de pedido, essa vida que a gente pede, que a gente possa ter uma vida para que possa servir o Senhor, uma vida de servidão, de continuidade, de glorificação em Deus. Fica no amor de Deus, na bênção do Pai, tu e tua família, meu irmão, e que é claro, e que Deus possa nos cuidar.